Olá pessoal, tudo bom? A CNN está com algumas matérias muito boas sobre o mercado financeiro enfim, trago a atenção de vocês a coluna do dia 10 de agosto do professor Paulo Gala. O professor Paulo Gala tem bastante conteúdo na internet também. Eu gosto muito do conteúdo dele, tá? Vamos ver aqui. A queda e essa matéria aqui está muito interessante, porque ela traz muita informação sobre ah, eventos, né, que a gente observa e a relação juros-cotação do dólar. Muito interessante esse conteúdo aqui, muito interessante. Olha só, a queda do diferencial de juros refere-se a quê? A taxa Selic do Brasil e a Federal Funds, a taxa lá que o Jerome Powell, né, não quer reduzir de jeito nenhum devido à incerteza quanto aos impactos das tarifas, né, do presidente americano. Muito bem. Então, esse diferencial de taxas e a desvalorização do real, ou seja, a desvalorização do real é a cotação do dólar, é referente à cotação do dólar, tá? Não é em relação ao euro nem ao iene, é ao dólar. Muito bem. Vamos ver aqui, pessoal. Entre 24 e 25, o Brasil viveu uma onda de desvalorização do real frente ao dólar, movimento que à primeira vista contrasta com o elevado nível da taxa Selic, ainda próxima dos dois dígitos. Mas, como mostra uma análise histórica do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, o que realmente importa é a distância entre as taxas, não apenas o nível absoluto da Selic. Então a gente vai ver, pessoal, que na verdade a Selic a 15% não é tão alto quanto parece. No final de 24, esse diferencial caiu para 5 pontos percentuais, o segundo menor nível nos últimos 20 anos. Segundo menor nível, quem diria, pessoal, que no final de 24, quando o dólar bateu 6,30, era o menor nível diferencial, atrás apenas do observado durante a Panda entre 21 e 22. E não por coincidência, foi nesses dois períodos que a moeda do Brasil sofreu suas maiores desvalorizações em termos reais e nominais, né? O nominal é o 6,30 que eu acabei de citar, né? Mesmo com fundamentos externos relativamente estáveis. Eram estáveis, eu acredito que hoje estão um pouco menos estáveis. Um relatório especial do Santander, publicado em dezembro de 23, ajuda a explicar esse fenômeno. Deixa eu descer aqui um pouquinho mais. Esse artigo aqui nós vamos ver completo, tá? Porque ele é bem curtinho e conciso, é muita informação num pequeno espaço de texto, né? Olha só. A análise mostra que a relação entre o nível de taxa de câmbio do Brasil e o diferencial de juros não segue a teoria clássica da paridade descoberta de juros. Em vez disso, há uma relação no formato de sorriso. Então, tentem imaginar um gráfico ah, fazendo esse desenho, né? Fazendo esse desenho, ou o desenho de uma canoa, digamos assim, tá? Quando o diferencial está em níveis normais, em torno de 6 a 10 pontos percentuais, olha só a loucura, pessoal, o câmbio reage pouco. Quando o diferencial cai demais, abaixo de 6% na diferença Selic Fed Funds, agora fica claro, o real tende a se desvalorizar com força e de forma não linear. O que ele quer dizer com não linear? É exatamente o que nós vimos com a explosão que houve. Era 5,50 e rapidamente explodiu para 6,30, lembram? Foi explosivo, foi rápido. Deu um pânico, deu um susto, tá? Isso é não linear. O evento não é linear. Ele é imprevisível, entre aspas, né? Porque agora a gente sabe um fator muito bom aqui. E de forma contraintuitiva, quando o diferencial é muito alto, acima de 10%, também pode haver desvalorização, puxada por uma explosão do risco país, que aí começa a haver a desconfiança. Será que o país consegue pagar? Etc, etc, etc. Foi exatamente o que se observou em 24, com a queda de juros nos Estados Unidos sendo mais lenta que no Brasil. O diferencial encolheu para cerca de 5%, a Selic aqui era 10,5% e a Fed Funds era 5,5%, antes deles terem começado aquela pequena queda que eles fizeram para 4,5%, encostando num limite inferior perigoso. E eu me lembro, pessoal, eu cheguei até a mostrar aqui no canal e comentar, tinha economista dizendo que era tranquilo deixar essa diferença em 4 pontos. Imagina só, porque eles queriam a Selic a 9. Imagina só
a quanto não teria ido o dólar, não é mesmo? Isso reativou o canal de depreciação cambial, num contexto em que um diferencial real de juros também se estreitou. O resultado: o dólar superou a barreira dos R$ 6 em dezembro último. A conclusão é clara: a desvalorização cambial recente não decorre de fatores aleatórios, mas sim de uma mudança estrutural no diferencial de juros. O Brasil voltou a testar um patamar de diferencial que, como evidenciado pelo período de 2018 a 2020 e pelo episódio da doença, costuma ser associado a fortes movimentos de saída de capital e depreciação do real. Então, pessoal, hoje nós estamos com 15 versus 4,5. Então, nós temos aí uma diferença superior a 10. Então, a gente pode ter aqui a questão assim, risco país, né? O risco país pode pesar e o dólar ainda pode sofrer pressões, tá? E se eles retomarem o ciclo de quedas lá, o nosso 15 aqui vai começar realmente a parecer muito perigoso, tá? Mas vejam assim, pessoal, que mensagens que essa matéria dá aqui pra gente. É também assim, pessoal, eu vejo assim, ó, o pessoal muito ansioso, muito desesperado, com dolarizar a carteira e tal, e mandar recursos para fora, sempre com um receio, né, muito grande de que daqui a pouco o dólar explode e tal. Não, pessoal, tem fatores que vão fazer com que isso aconteça ou não, né? Tem fatores. O nosso papel é observar. Eu diria que o momento é delicado, sim. O momento é delicado, porque nós temos já essa diferença num patamar que liga, né, o desconfiômetro do mercado, como o autor bem citou aqui. Ah, aqui, ó, o diferencial muito alto acima de 10 também pode haver desvalorização puxada por uma explosão do risco país, né? E a outra informação muito interessante que eu vejo aqui, pessoal, é que aquela questão da renda fixa, do Brasil ser o país da renda fixa, parece que continua muito verdadeiro, porque parece que não há outra saída para o Brasil a não ser continuar pagando um juro relativamente alto. Parece que o país não consegue rodar de outro jeito. É a sensação que se tem, né? Porque, veja, se começa a ficar muito baixo, se daqui a pouco a, a Selic aqui começa a cair e volta para uma diferença de 5 pontos percentuais entre a taxa americana e a brasileira, pode ser que o dólar dispare de novo, forçando o nosso banco, aí trazendo de novo inflação, forçando o nosso Banco Central a manter um patamar sempre elevado. Do ponto de vista do investidor, parece muito tranquilo, né? Vamos continuar no rentismo, mas rentismo é um termo pejorativo, pessoal, é um termo pejorativo em especial para aquele investidor que não faz nada, né? Que bota o dinheiro no Selic e não faz nada e fica sentado esperando ou assistindo. Não é o caso, né, de quem gosta do Tesouro Direto e que estuda as estratégias, que vê realmente ah, que existem outras formas, né, da gente conseguir ter um resultado melhor do que meramente a taxa Selic, né, não é mesmo? Então, assim, pessoal, eu acho que também não é por aí com o rentismo e esse tipo de coisa, mas que que o horizonte, assim, que a luz do fim do túnel do Brasil um dia pagar taxas baixas, não está acontecendo, pessoal. Essa impressão realmente está muito longe ainda do Brasil ser um país com taxas baixas. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.